Fala, galera! E aí, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração? Pessoal, mais uma semana com o nosso Bigode de Newton, esse podcast diário que você adora, que você escuta muito, que você vê os cortes, que você participa, que você... Bom, várias coisas, né? Já entendeu. Pessoal, peço sempre que vocês curtam, que vocês compartilhem essa ideia, essa proposta, para a gente levar para frente, para a gente divulgar esse conhecimento científico, esse cotidiano, essa tecnologia, para muitas pessoas terem acesso. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com esse meu grande amigo, que foi meu colega de profissão, né? A gente deu muita aula junto e, enfim, é um prazer muito grande estar aqui com o Rafael Berga. Salva de palmas para o Rafael Berga. Uhul! Show demais! Pessoal, o Rafa, né, eu carinhosamente chamo ele de Rafa, ele é formado em Física na Unesp, ele é professor do ensino médio e pré-vestibular, mais de 5 escolas só atualmente. Imagina quantos ele já teve aí, que ele vai contar essas experiências pra gente. E, olha, pasmem, ele é lutador de jiu-jitsu, faixa roxa, né, mais graduado que eu, né, para que saibam disso. Ele além de ser lutador, ele é baterista, toca, músico. Gente, assim, eu confesso que tô descobrindo a cada conversa com o Rafa, a gente vai descobrindo mais coisas e eu tenho certeza que vocês vão descobrir mais coisas. Então é isso. Rafa, já logo de cara, eu já queria que você falasse que você gosta muito de treinar, que você gosta muito de lutar e é professor, né, também. Mas conta aí, cara, se apresenta aí pra gente. Você já estava na mansão maromba do Toguro? Isso, cara. Bom, isso na verdade começou uns 3 anos atrás, mais ou menos. Montaram uma academia em Pederneiras e aí o Toguro foi fazer um evento por lá. Eu sou amigo de um dos donos, né, da academia, que é o João Caires. E aí meio que eu fui entrando nesse meio fitness sem ver. Eu na verdade não gostava muito de musculação, para ser honesto. Até hoje eu faço meio no ódio por necessidade. Mas eu não sou um cara muito assim, nossa, como eu amo musculação. Sempre gostei de lutar. Aí começou, vem aqui, vem ali, vamos ali. E eu acabei conhecendo muita gente legal, cara. Tipo, que tá no hype agora, que é um cara que tá muito no hype, é o Pantera. O Pantera que ele ganhou agora uma academia, acho que é da Lions Fitness. Ele é um cara, nossa, ele é um cara sensacional. O Pantera, ele veio da Bahia, um cara sofrido pra caramba. É fantástico, pessoa fantástica. Ele é um cara muito, muito da hora. Teve também, lógico, os eventos com o Toguro. Teve evento com o Pobre Louco lá. Pobre Louco também, muita gente boa. Teve o Murilo Gohan, que apareceu por lá. Então a gente acabou meio que estando em contato com essa galera. E como eu tinha mais amizade com o pessoal, tava lá pro meio do bolo, eu acabava ficando próximo, né? E hoje esses meus amigos, inclusive, eles estão por São Paulo. Eles estão montando uma academia por lá. E é muito legal ver o crescimento das pessoas nesse meio. Lógico que influencer, o que eu aprendi, cara, que eu sempre falo às vezes para os meus alunos, eu tenho que passar essa experiência, é que o influencer, ele não é o que você vê nas redes sociais. Às vezes você acha que o cara, ele tem uma vida maravilhosa, fantástica, incrível, e aí você vê, o cara é normal, ele tem as mesmas dificuldades que nós. Muitas vezes ele tem até dificuldade financeira, ele tem N problemas, e só que ele não transborda aquilo para rede social. Então a galera acha que é sempre mil maravilhas. Então é legal até pra gente, né, ter essa desconstrução do que é ser influencer, de como as coisas são conquistadas ali. Às vezes você ter 150 mil seguidores não significa nada, dependendo do caso. Mas foi bem legal, cara. A experiência foi bem legal. Eu acabei me conectando com o mundo fitness e entrando nessa parte mais de cabeça do que eu já estava, né? Então eu era um pouco avulso e de repente hoje eu não me vejo mais sem isso. Hoje em dia eu tenho um olhar um pouco mais crítico. É muito legal, cara, é muito da hora. Foi interessante você falar isso, Rafa. Até me veio uma pergunta aqui que eu já quero puxar desse gancho que você falou. Você que é da ciência, né? Você que é um professor de física, o que você atribui assim, a gente enaltecer muito influenciadores e não enaltecer tantos influenciadores da ciência? Qual que você acha que é a diferença? Cara, eu acho que para você seguir um influenciador, tipo, sei lá, pegar um influenciador que ele traz um suplemento, ele não precisa falar, por exemplo, da parte científica da creatina. Ele precisa te vender aquilo. Então você não precisa estudar para entender o que ele está falando.
Quando a gente está falando de ciência, para você acompanhar um podcast de um cara da ciência, você tem que ter um mínimo de base, você precisa conhecer aquele assunto. E eu sinto que hoje, para a maior parte dos jovens, estudar é chato. Mas estudar nunca foi legal. Na verdade, estudar é necessário. Adquirir conhecimento é necessário. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é simplesmente, não, é viver só o legal pelo legal. Eu acho que é muito isso, né? A pessoa ela quer ter um esvaziamento mental em relação ao que ela está vendo em rede social. Então ela está assistindo, por exemplo, eu estou vendo um podcast, ou estou vendo uma influenciadora aqui que ela está apresentando uma roupa, aí tipo, não tem nada demais. Ela troca a roupa, põe outra, fala, nossa, que legal, faz uma trendzinha, uma dancinha. Aquilo, você não precisa ter um conhecimento a mais, você não precisa prestar atenção. Você simplesmente vê aquilo, o seu cérebro não precisa de tanta atenção. Agora, quando você vai assistir um podcast sobre, sei lá, funcionamento de um campo elétrico, aí você precisa compreender, você precisa prestar atenção. E mesmo para outras áreas, né? Podcast, por exemplo, de filosofia, galera, não aguenta assistir. Por quê? Porque você precisa ter uma base, você precisa prestar atenção no que o cara está falando. Hoje em dia tudo é muito rápido, as pessoas são imediatistas. Acho que esse é o lance, né? Exatamente. E eu vejo que, principalmente as telas, elas induzem a gente a estar nesse meio assim muito rápido. Sim. E o que você acabou de mencionar, né? Eu acredito assim que até uns tempos atrás a gente usava muito papel, lápis e caneta. Hoje em dia a gente vê os alunos, né, usando muito tablet. Sim. Então é tela o tempo todo, essa vida acelerada, enfim. E já puxando então nessa parte acelerada, né? Você já falou que você era da Mansão Maromba, a gente nem entrou ainda no Rafael professor, hein? Vamos lá. Você também foi e é um lutador de jiu-jitsu com campeonatos. Conta aí um pouco dessa trajetória aí, Rafa. Cara, minha trajetória no jiu-jitsu, ela foi muito engraçada, porque ela começou... Porque eu gostava muito de luta em pé, eu sempre achei muito legal. Eu tinha um pouco de preconceito com jiu-jitsu. Eu acho que todo mundo da nossa geração, pelo menos, acho que já passou por isso, né? Na orelha estourada, blá, blá, blá. E aí eu fui assistir um treino, cara. Meu primo treinava jiu-jitsu, meu primo mais novo. E eu falei, não é possível que seja tão difícil. E comecei a entrar e o primeiro treino eu fui esfolado. Eu apanhei assim, mas não apanhei pouco, apanhei muito. Não que eu não apanhe hoje em dia, tá? Eu apanho, continuo apanhando. Sei bem como é que é isso. Só que assim, cara, aquilo me fez querer voltar. Eu falei, mas não é possível. Putz, o cara é metade do meu tamanho, como que eu tô apanhando desse cara? E aí é muito legal, porque você vai aprendendo coisas sobre, por exemplo, o ego. Você começa a deixar teu ego de lado. Questão de campeonato, cara. Eu lembro que o primeiro campeonato que eu fui, meu professor falou, vai, você tá de branca. Já tá 3 meses de branca. Eu fui esfolado no campeonato. Peguei um cara que já estava 2 anos de branca. E ele era imenso, de forte. Eu morri de apanhar. O segundo eu já fui um pouco melhor. Mesmo assim eu perdi na final pro cara. No absoluto eles ficavam mandando a imagem do cara no grupo pra mim. pra eu sonhar com o cara. Eu ficava bem alegre. O bom é que o pessoal anima a gente, né? Eu faço lá no Bueno Jiu-Jitsu em Pederneiras, então... O pessoal sempre anima a gente, sempre legal. Mas, cara, e aí a minha formação foi muito em cima disso. Ter a mentalidade de campeão, mas sempre deixando o ego de lado. Então, cara, eu treino pra ganhar, eu luto pra ganhar, mas eu deixo o meu ego de lado. Se eu perder, tá tudo bem, mas eu quero muito ganhar. Em relação à preparação, cara, tipo... Teve uma época que eu estava mais próximo, eu acabei lesionando o joelho direito, uma vez nos treinos, porque lá na minha academia a gente começa a treinar pé e perna já desde a roxa, para quando for para marrom, estar adaptado a defender, e eu num vacilo meu, eu pisei, apoiei no chão, e eu rompi o ligamento colateral, então eu tenho essa lesão no joelho até hoje. Então hoje eu faço fortalecimento, mas para mim já é muito difícil, porque eu sou um atleta master, então que nem... eu treino bem, se eu treinar 3 vezes por semana, mais que isso, eu já estou todo dolorido, eu já não tenho a mesma resiliência física que um garoto lá que começou lá atrás, que era eu com 20, 21. E eu comecei tarde. Mas eu sempre gostei, cara. Tipo assim, ó, o jiu-jitsu pra mim, ele mudou minha vida, nesse aspecto. Ele mudou completamente minha vida. Foi um negócio que ele me acalmou para outras áreas. Eu era um cara mais estressado, mais esquentado.
E aí ele me ensinou muita coisa sobre autocontrole, autodefesa. Então é muito, muito, muito importante para minha vida. Assim, foi muito importante. Que a gente leva isso muito para nossa vida profissional, não é mesmo, Rafa? Fato. E aí, bom, vamos lá. E isso você mencionou assim uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? Eu também sou físico de formação e a gente percebe que, por exemplo, no jiu-jitsu, nas lutas em gerais, o conceito de força é a maior coisa relativa, Sim. porque como você mencionou, a gente não consegue medir a força de uma pessoa pelo músculo. Tem pessoa que ela é zero músculo, mas é muita força, né? Sim. Então, fala aí, Rafa, como é que você vê isso daí como um físico? Cara, eu acho que... Conceito de força, né? Eu acho que o jiu-jitsu, ele começou a fazer muito sentido pra mim quando eu comecei a jogar mais na guarda do que passando. Porque pra mim, jogar passando, eu sempre usava a gravidade ao meu favor. Então, eu sempre usava o peso, né? Então, tem mais de 100 quilos, aproveitava a gravidade ao meu favor, tinha mais força, né? Só com o tempo, eu fui aprendendo a fazer guarda e tem muita coisa ali que você consegue fazer, tipo, usar princípio de alavanca, travar em guarda-laço, que você acaba usando a tração do kimono para tracionar o corpo do cara. E você acaba descobrindo que, dependendo da posição do centro de massa dele, você desequilibra. Então, como eu posso explicar? Eu acho que o físico, no geral, ele acaba tendo duas visões. Tanto da parte técnica, né? De você falar assim, se eu deslocar o centro de massa dele para cá ou para cá, eu consigo quedar ele. Quanto ou se eu atacar um braço, uma perna, eu sei que se eu puxar um pouco mais na ponta, eu dou mais torque. Quanto na parte da estratégia, do xadrez. A gente sempre tem que ter estratégia para resolver problemas. Então, às vezes, você tem uma estratégia. O cara te atacou de um jeito, você defende atacando em outro lugar. Certo. É por isso que a gente chama o jiu-jitsu de xadrez humano. Xadrez humano. Xadrez humano. Com certeza. E aí, essa parte de estratégia que você leva, assim, para sua vida, né? Sim. E, então, vamos entrar já nessa parte. Como é que foi, então, Rafa, depois de você começar no jiu-jitsu e tal, você pensar na física? Como é que foi essa trajetória lá quando você começou a cursar física? Conta aí pra gente. Cara, então... Quando eu comecei a cursar física, eu não tinha certeza se eu queria fazer física. Isso é um negócio muito engraçado. Por quê? Porque física é complicado, cara. É um trampo, assim, que... Às vezes, eu tinha um pouco de dúvida. Eu falava, eu tô me desgastando aqui nessa faculdade. As matérias super difíceis, né? Só quem já passou por uma Unesp da vida aí sabe o que é fazer cálculo 3 com uma pessoa, às vezes, que nem sabe... resolver os exercícios que põe na prova, é desesperador. E não é uma crítica, né? É uma realidade, é uma realidade. Então, assim, para mim no começo foi punk, principalmente conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional ali em relação às aulas. Mas, cara, o que me fez continuar cursando física foram os desafios. Eu acho que eu gosto de desafios. Legal. Eu acho que se talvez fosse mais fácil, talvez eu me formasse, mas perdesse interesse pela profissão. O legal da física é que ela é sempre desafiadora. Sempre alguém traz um problema novo, sempre alguém... Então era a parte divertida, assim, né? Desafio. Legal, muito interessante ter falado isso. E qual, assim, que você considera que foi a matéria assim, mais difícil para você? Olha, cara, eletromagnetismo, eu acho que eu penei para fazer... Porque o eletromagnetismo, cara, o 1 nem tanto, mas eu acho que o 2 era embaçado, mas o eletromagnetismo em si, ele aprofunda muito a parte de física 3. Então, tudo que você vê de eletricidade, você vê de maneira mais profunda. Então, o que acontece? Na faculdade, quando a gente está fazendo graduação, a gente não tem tanta maturidade de ficar aprofundando muito cálculo 1, 2, 3 e 4. A gente faz para passar. Você tá precisando passar, você quer resolver a sua vida. Sabe fazer, sabe, mas você não vai ficar fazendo 1000 anotações, guardando caderninho em casa para voltar. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei no MAG, eu falei, meu Deus, porque aí tem rotacional divergente, eu tive que voltar em conceitos que talvez eu não tivesse tanta proximidade. Então, eu lembro que o livro do Griffiths, o primeiro capítulo do Griffiths, era só sobre a matemática utilizada no magnetismo. Mas era assim, nossa, que livro monstruoso. Tinha uns problemas lá que eu falo para você que até hoje
eu não sei como faz, né? eu sei assim, ó, os problemas mais importantes eu sabia fazer, mas tinham alguns que eu falava, meu, como pode alguém... E o que é legal, né, Rafa, é que às vezes assim, a gente está no meio de uma resolução aí do exercício e o Solutions Manual, né, o manual de solução, ele aparece assim, por física básica ou por matemática básica e não tem nada de básico, né? Não, às vezes é de acordo com o teorema tal, que foi explicado em outro capítulo. Então, aí você olha para o livro e você fala, meu... Então, assim, os livros didáticos também, eu acho que para física, eles são muito ruins. Eu acho que para graduação. Eu acho que a gente precisava de um suporte maior para algumas coisas ali, para a gente conseguir realmente se aprofundar. Porque quem se aprofunda é porque vai atrás. A gente tem que ficar se matando de ir atrás. Eu lembro que na minha faculdade eu entrei com 60, não se formaram nem 20. Né? Uma coisa assim, acho que nem 10, cara. Então, assim, da minha turma. Então, é uma coisa... O pessoal vai abandonando. Isso é verdade, essa alta taxa de desistência, né? Isso é comum. E aí, bom, puxando também nesse gancho, Rafa, você menciona que sim, ó, o curso já é difícil, né? Já é um curso que é desafiador nas suas palavras. E aí você ainda dava aula, quer dizer, isso ainda foi um potencial aí. Isso foi um potencial para eu quase enlouquecer, porque foi assim. Você começa a dar aula. Qual foi a primeira aula que eu peguei? A primeira aula que eu peguei, eu estava no segundo ano de faculdade, que eu estava dando aula lá nos cursinhos da Unesp. Aí você se torna visível, você se torna professor. O pessoal começou a fazer aula particular comigo, até aí eu tinha tempo livre. E me indicaram. Me indicaram a primeira vez para o Prevê de Agudos, e depois me indicaram para o Coolidge em Bauru, na época que o Coolidge estava no hype. Então, cara, eu não tinha tempo, porque de manhã eu dava aula, à tarde eu ia para a faculdade, à noite eu tinha aula na faculdade. Então, assim, o tempo que eu tinha para estudar, ou eu estudava para dar aula, ou eu estudava para faculdade, eu tinha que fazer os dois. Então, assim, teve disciplina que foi, assim, na base do ódio que eu tive que passar. Que nem, por exemplo, eu lembro também a mecânica quântica, quando eu fiz mecânica quântica. Meu, que disciplina sinistra. E eu tinha que ter tempo para estudar para ela e tinha que ter tempo para estudar para dar aula, que são coisas completamente diferentes. São nichos diferentes. Cara, eu quase fiquei maluco. Eu tive que equilibrar todos os meus horários. Eu não tinha mais boas noites de sono. E isso me atrasou, por exemplo. Isso me atrasou, porque tinha semestre que eu não queria pegar todas as disciplinas. Eu falava, ó, existe um limite de disciplinas que eu posso pegar por semestre. Passou disso, esquece, eu não vou conseguir cumprir. Então tinha gente que pegava 7, eu falava, para, 7. 7, mas nunca que eu vou fazer 7, entendeu? Porque não tinha como, porque eu dava aula de manhã. Então eu acho que isso me atrasou um pouco. Me atrasou, judiou um pouco. E... tive até uma história lá com um laboratório de Física 3, né? Que eu já dava aula de eletricidade, eu manjava de montar circuito. E a professora me reprovou por causa dos relatórios lá, de umas coisas, de um crivo maluco lá que ela tinha. E aí eu fiz com outro professor e eu só fechei com nota alta. Então também tem isso, né? Tem isso. Tem alguns professores lá que eles têm um método de avaliação muito, assim, excêntrico. E isso dificulta muito a vida da gente, cara. Eu imagino que assim, né, Rafa? Eu também sou cria de universidade pública e, como você mencionou, quando a gente está se tornando professor, isso não tem um manual. E você deixou muito claro um aspecto que é bem interessante. A gente não aprende a física do ensino médio durante a graduação. É outro foco. Né? Isso é uma coisa bem complexa e é muito contrastante. Então, é como você disse, você cursava 2 universidades ao mesmo tempo. Né? E eu vivenciei isso também, né? Quando eu virei professor, quando eu virei docente. Eu acredito que isso aconteça em todas as disciplinas, né? Geografia, história, letras, pedagogia, enfim, quem volta para essa parte da docência. E como é que é esse contraste, então, de você já ser professor e estar cursando uma graduação? Você analisa mais seus professores, como você mesmo disse? Cara, a análise se torna mais crítica e, ao mesmo tempo, você percebe que quem faz licenciatura em física tem muita coisa que a gente pode usar
para o ensino médio, mas a gente tem que adaptar. Então, por exemplo, você vai falar da equação do trabalho. Trabalho de um gás é integral de P dV. Você não vai colocar isso. Você vai chamar de P delta V. E se você quiser integrar, você acha a área do gráfico. O problema é que o professor que está dando aula lá, ele precisaria contextualizar isso. Tem muitos alunos que entram numa universidade que não sabem o significado de uma integral. O cara calcula a integral e não sabe para que serve. Fica só no teórico, né? Não, são muitos trabalhos aqui, teóricos. Integral dessa função é essa, integral... Aí você acaba caindo num problema, né? Para que eu uso uma integral? Que é o problema do ensino médio. Exatamente. Aonde ele usa a matemática, onde ele usa a física, onde ele usa a química. Exatamente. Né? Então, você conseguir... Eu acho que você ter a capacidade de passar isso para os alunos é uma coisa que é diferenciado. Eu acho que os professores de ensino superior, eles não focam nisso. Eles focam em simplesmente ir lá e falar, a disciplina é essa, se vira para estudar. E aí você acaba perdendo um pouco da essência da disciplina. Né? Se você for estudar a história do cálculo, você não aprende limite, derivada e integral. Porque o primeiro cálculo que foi utilizado era integral. A integral veio primeiro. A integral era para achar pedacinhos de área. Você não usava a derivada é para achar um ponto. Mas, cara, isso aí é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, para a gente trazer essa realidade para o ensino médio, cara, é muito contrastante. E eu acho que a gente se torna mais crítico, entendeu? Você vai ter uma aula, às vezes você pergunta, para você formular as perguntas para o teu professor, você acaba atacando nos problemas reais do ensino ali. Tipo, cara, por exemplo, o cara tá me dando uma aula de poço potencial. Eu lembro uma vez que eu perguntei isso para um professor, ele falou, o que é poço potencial? Ele falou para mim assim, lê a definição, lê até uma hora que você decora, e foi essa a resposta que ele me deu. Entendeu? Isso acontece muito e é desanimador, né? E, bom, mas vamos falar então de coisas animadoras, Rafa. Como é que foi então esse primeiro contato, o Rafael já formado, né, já finalizado a física com muito sacrifício, né, Rafa? Sim. Quase chegou quase a ficar morto. louco. E como é que foi então assim o Rafael no primeiro ano de contratado, né? Você foi confundido com um aluno, Rafa? Cara, eu já fui uma vez eu dando aula em Botucatu, eu tinha aquele cabelinho lambido, né? Cabelinho de emo. Meu cabelo já não ajuda. Eu não tenho... Ou eu raspo, ou se eu deixo crescer, ele fica desse jeito. Eu não tinha barba. Até hoje eu não tenho muito, né? A minha barba é bem falhada. E aí eu usava brinquinho, né? Tipo, jovenzinho. Rapaz, eu tava passando no corredor, tomei uma bronca de uma inspetora. Você tá fazendo o que aqui fora? Isso aqui nem horário de intervalo não sei o quê. Ela me regaçou, cara. Falou, pode voltar pra aula. Até eu conseguir explicar pra ela, falei, eu sou professor, eu tô na minha janela. E assim, era uma coisa que me deixava um pouco constrangido às vezes. Excursão de aluno. Uma vez excursão de alunos, tipo, chegava às vezes, fulano, você não apresenta seu amigo pra mim? Eu falava, eu sou professor dele. Aí a pessoa ficava assim, ó. Então, cara, já aconteceu muita coisa, assim, de professor, assim, ser confundido com aluno no começo, era punk, assim. Às vezes eu lembro que eu zoava quando eu era mais novo, pegava algum professor que eu não conhecia, entrava na aula dele de gaiato, ficava quietinho assistindo a aula. Aí a galera começava a rir, né? Porque não dava tanto contraste, né? Até o professor perceber que eu tava lá, ele acordava, né? Acordava, era engraçado, cara, era engraçado. Mas vamos puxar então para essa parte. Você acha, uma polêmica agora aqui, hein, Rafa? Polêmica. Você acha que os alunos, eles respeitam menos o professor por confundir ele ali como um colega de sala? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que assim, a gente tem que saber levar as coisas. Quem quer ser professor tem que aprender a lidar com o público. Professor que não quer lidar com o público, fica em casa,
Porque ensino médio, ensino fundamental e ensino superior, você vai ter que lidar com o público. Grava a aula, né? Você vai... Só você gravar a aula, é isso aí. Senão você vai ter que lidar, cara, com isso. Com esse lance dessa proximidade. Tem aluno que não gosta de contato, tem aluno que não gosta de conversar, tem aluno que gosta, cara. E é ali onde você vai gerar um laço, uma proximidade. Então, assim, a questão do respeito, aí é você que impõe. Por exemplo, estou dando aula. Está bagunçado. Cara, isso geralmente nas minhas aulas eu sempre fui muito chato. Sempre fui crica, sempre dei liberdade pra molecada brincar, mas a hora que era sério, começava a aula, aí era minha vez de falar. E eu sempre deixava os combinados com a molecada. Agora, que nem eu falo, o professor que às vezes não gosta de proximidade, fala, não gosto de jovem perto de mim, eu não gosto... Cara, não vá dar aula. Porque eles se aproximam mesmo. Se tu parar para almoçar na escola, eles almoçam junto. Se você tiver comendo uma fruta, eles pedem um pedaço. Se eles estiverem comendo alguma coisa, eles te oferecem. Se estiver tomando energético, eles querem tomar junto. Então, assim, eles são assim, cara. E se você não estiver preparado para isso mentalmente, você não pode estar lá dentro. O que mais me incomoda é que tem professor que odeia aluno, cara. Eu acho bizarro isso. Tipo assim, nossa, fulano me deu oi. Você fala, cara... Eu penso que a gente faz uma analogia que é igual um médico que não gosta de ver doente, né? Cara. É exatamente a mesma analogia, né? Fica então no laboratório ali, né? No microscópio. Não, é impossível, né? É impossível. Aluno dá trabalho, o aluno ele às vezes te desrespeita, às vezes ele confunde, ele às vezes acha que é seu amigo. E às vezes, cara, teve muito aluno ali do começo que regulava de idade comigo, que até hoje é meu amigo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. É um laço que às vezes se torna estreito. Às vezes você não tem tanta proximidade, mas com alguns eu tive, que nem, por exemplo, é o caso do Arthur de Agudos. O Arthur, cara, eu já fui pra casa dele em Ribeirão, fiquei lá uma vez, dormi lá, que ele tá morando em Ribeirão. E a gente é muito amigo mesmo, assim, a gente é muito chegado. E eu dei aula pra ele, cara. É muito legal isso, né, Rafa? Você acabou de mencionar, eu inclusive acabei de vir da gráfica, né, pra imprimir nossas canecas. E lá, pasme, veio um menino lá da gráfica, ô Daré, e é aquela coisa, né? Eles mudam muito, né? Porque a gente pega lá 15, 16, 17 anos, 18, eles mudam bastante, agora com 20 e poucos. Nós permanecemos basicamente a mesma coisa ali, né? E como que é isso, Rafa? Por exemplo, tem aluno que reconhece a gente, faz questão de reconhecer, tem outros que fingem que não... reconhece. Como você lida com isso? Cara, eu na verdade hoje em dia eu não me incomodo mais, porque acho que eu já tô faz tanto tempo na profissão que eu já não ligo mais para isso. Mas eu acho engraçado que tem muitos alunos que vêm trabalhar junto com a gente, que entram para nossa profissão. Tem muitos alunos que vêm... Inspirados em nós, né? Inspirados em nós. Eu tive muitos alunos que viraram físicos, por exemplo, que estão dando aula. Tem muitos que reconhecem. Tem muitos que já não gostam da gente desde aquela época. Às vezes... E desde a primeira impressão. Desde a primeira impressão. E, cara, é uma liberdade do aluno não gostar de ti. O aluno ele não tem necessidade de gostar de ti. Assim como você não tem necessidade de gostar dele. Você pode ser mais maduro, né? E, obviamente, ter... Um bom relacionamento. Um bom relacionamento. Mas aquilo é um relacionamento profissional. Você não precisa ser amigo. Tem muito aluno que me tromba na rua e às vezes dá um oizinho de canto. Tem aluno que vem pulando e me dá uma voadora. Tem aluno que abraça. Tem aluno que senta para jantar junto. Então, são tipos de proximidade. Tem gente que é mais assim, tem gente que é mais assim, esse cara aí me deu aula, eu pagava o salário dele, entendeu? Então, ele que se lasque, era isso aí. Mais uma obrigação, né? E o que você tem, assim, uma teoria bem interessante, Rafa, eu quero saber de você. Você acha que aqueles alunos que dão mais trabalho, aqueles alunos assim que tiram a gente do sério, esses são os que mais reconhecem a gente depois? Ou você acha que não tem uma regra para isso? Cara, eu posso falar para vocês que eles são os que mais marcam, né? Assim, eles tiram tanto a gente do sério, eles irritam. Eu tive um aluno que eu acho que ele não vai se importar se eu falar o nome dele, que é o Pedro, porque existem vários Pedros. O Pedro, cara, ele era uma peça rara, ele se escondia embaixo de mesa, para entrar em aula de outro professor e ficar sacaneando. Ele era assim, ele era muito irritante, ele era um cara muito irritante. Tipo assim, ó, tudo que dava para fazer para dificultar a sua vida, ele fazia. Ele imitava animal na sala de aula. Cara,
é um cara que eu nunca vou esquecer dele, entendeu? Porque ele me deu tanto trabalho que eu nunca vou esquecer dele. Assim, então assim, eu acho que eles marcam muito. Os alunos que dão trabalho, eles marcam muito. E às vezes trabalhos bons e trabalhos ruins, mas eles marcam a gente. Então eu acho que assim, inclusive, alguns dos que marcam a gente viram professores. Que eu acho que isso é uma coisa engraçada também, né? Eu na escola, eu era arteiro. Sempre fui de aprontar. Virei professor. Então a molecada não tira muito sarro comigo, porque eu também sei aprontar. Então eles não abusam muito. Eles falam, esse cara é meio maluco, entendeu? Que nem teve uma vez que um moleque me sacaneou lá, um dia ele dormiu na minha aula, eu pintei a unha dele com esmalte, entendeu? Então ele não... Eles ficam meio assim, cara, esse cara é meio maluco, ele é meio idiota, assim, eu não vou abusar muito de zoar ele, porque depois ele vai me sacanear, entendeu? Ele tem um manual ali, né? Ele fica... Ele já passou por isso. Então, assim, é legal, cara. Às vezes você vê, mas os que mais dão trabalho, geralmente são os que mais têm um laço estreito depois. Porque a gente briga tanto com eles, né? Tem tanta vontade, às vezes, de bater neles. É bom, né? É isso aí, Rafa. Você falou uma coisa que o jiu-jitsu me mostra isso. A gente quer ficar voltando lá toda hora, né? Pra saber isso daí. E me fala uma coisa. Hoje em dia, né? A gente tá falando de aluno de sala de aula. Qual que você acha que na física é o tema, é a matéria ali, que o aluno tem mais dificuldade? Tá, mais dificuldade hoje. 2 temas que eu acho que pesam. Termodinâmica. Eu acho que termodinâmica, principalmente aquela parte de máquinas térmicas, parte de motor, transformação gasosa, né? É difícil, é chato, porque não é só o pivot povotop que eles estão acostumados a ver. Daí começa a pegar, você vai falar de variação de energia interna, você tem gás monoatômico, diatômico, começa a dar trabalho. Eu acho que essa parte ali, você tem que estudar muito a teoria, atacar muito a teoria para depois exercitar e dar trabalho. Você tem os gráficos. E eu acho, cara, que de eletricidade, a eletrodinâmica eles vão bem, mas a eletrostática e o eletromagnetismo eles penam porque entra muito parte vetorial. Sim. Então a galera tem às vezes dificuldade com geometria, com as operações matemáticas que eles vão usar. Então às vezes o cara pega um exercício lá de campo elétrico, ele não consegue desenhar, ele não consegue decompor. E aí é uma maluquice, né? É uma maluquice. Então eu acho que a gente passa por pontos diferentes, né? Então eu acho que o cara que ele é bom com matemática, talvez ele desenrole melhor essas partes. Mas geralmente a maior reclamação da galera é essa. E ondulatório, eu acho que os fenômenos ondulatórios ali, os mais difíceis, tipo assim, interferência, acho que o pessoal pena um pouco para entender. Principalmente aquele experimento de Young lá, nossa senhora. Fenda dupla, né? Não, aí o pessoal chora. A hora que você começa a dar aquilo e efeito Doppler, você vê o aluno batendo a cabeça na mesa. Você fala, não é possível, cara. É muito difícil, né? Concordo. E Rafa, me fala o seguinte, você tem já aí uma determinada experiência, muitos alunos aí em sala de aula. Você acha que os alunos eles estão evoluindo em termos de exatas ou você acha que o nível está baixando? Cara, eu acho assim. Eu acho que hoje os pais dão mais liberdade para o nível abaixar, diminuir. Acho que o pai fala assim, se você não gosta, não faça. Eu acho que isso é uma coisa tão ruim, cara, porque, por exemplo, se você for fazer uma faculdade, não é toda a matéria que você gosta. Eu, por exemplo, na faculdade eu consigo listar várias aqui, ó. Que eu falava, eu odeio essa matéria, é chata demais, mas eu preciso aprender. Então, o aluno confunde muito hoje gostar com ter necessidade. Se eu não gosto, eu não tenho necessidade de fazer. E a matemática, eu acho que muitas vezes ela é ensinada de uma maneira muito técnica. O cara vai... Então, o primeiro contato do aluno com exato é matemática. O cara joga lá, tipo, eu vou jogar uma equação de primeiro grau, e aí vem aquele negócio de passa dividindo. O cara não explica o princípio da equivalência, muitas vezes, a pessoa pula etapas. E aí, cara, o que acontece? Eu acho que o aluno, ele não entende a contextualização daquilo. O cara chega no ensino médio sem saber por que o número π existe, de onde vem. Então, tem os dois lados, mas eu acho que os alunos eles vêm diminuindo um pouco o nível. Assim, eu vejo que
As provas vêm caindo o nível também. Se pegar uma FUVEST da época que a gente prestou para uma FUVEST de hoje, você sabe como era a FUVEST. A FUVEST, para você acertar 80, você tinha que ser um deus, né? Você tinha que manjar muito, muito. Então eu falo assim, as provas elas vêm ficando mais fáceis, vêm com uma cara, com uma roupagem diferente. E eu não sinto que isso é bom. Eu acho que isso causa defasagem no ensino superior. Você pode me falar melhor isso. Mas eu acho que isso causa. Causa. E vem, eu acredito que lá do maternal, na verdade. Porque eu penso muito, Rafa, que é o que você acabou de falar pra gente aqui nessa conversa. Talvez falta resiliência, né? Que é como você falou no jiu-jitsu. A gente sabe que numa luta ou em qualquer outra atividade, quando você chegar lá e você leva aquele amassado, você apanha lá e tal, tem muita gente que quer continuar. Inclusive, tem um livro muito interessante, que é um Mindset, né? Que é um livro fabuloso, que já começa com esse problema, né? Então, eles estudaram as crianças em ver como que elas reagiam a um problema. Sim. Então, tem criança que vai falar, nossa, isso é muito difícil, eu vou desistir. Tem criança que vai chegar lá e vai falar, olha, eu quero resolver mais, né? E tem criança que vai ser indiferente. Né? Então, eu vejo que é exatamente isso que você falou. A gente tem esse problema muito grande com essa parte da resiliência. Como que você fala para suas filhas? Já, eu sei que elas são pequenas, mas como que você trabalha isso daí? Cara, a mais velha, na verdade, ela tem algumas regras que a gente já cumpre, né? Tipo, para acordar, ela tem todas as regras de disciplina. Tem que escovar os dentes, tem que tomar café da manhã, tem que deixar tudo em ordem. Ela tem 4 anos. Ela faz natação. Ela sempre me pediu para fazer alguma coisa e quando eu coloquei ela na natação, ela começou com graça de querer faltar. Eu lembro que eu fiquei 6 meses entrando com ela na piscina, eu fazia ela ir forçada e nadar. E hoje ela vai, ela ama, mas eu tive a resiliência, né, junto com ela. E eu acho, cara, que tudo é assim. Quando a gente começa algo com os filhos da gente, a gente não pode deixar parar. Nem que a gente perca um tempo da gente para dedicar aquilo, para ir junto, para fazer junto, para brigar junto, porque aquilo é fundamental, cara. O cara ele tem que brigar com a cabeça dele, entendeu? Seu filho precisa aprender a brigar com a própria cabeça, não, porque senão depois, a hora que ela precisar acordar cedo, ela não vai conseguir. A hora que ela precisar dormir cedo, ela não vai conseguir. Quando ela precisar estudar muito, ela não vai conseguir, porque ela não aprendeu a lutar contra os instintos dela. Então é legal, assim, às vezes a gente trabalha, que nem a natação eu acho super bonitinha, ela tem 4 anos, ela atravessa a piscina, ida e volta, sozinha, sem boinha, sem nada. Então ela desenvolveu isso, mas de tanto eu insistir nela fazer sozinha. Ela tinha que fazer sozinha. Eu forçava, ela afundava, eu pegava ela e falava, vamos de novo, de novo. E tinham pais que estavam ali comigo que já abandonaram. Ah, meu filho não gosta. Não é que seu filho não gosta. Seu filho está em processo de aprendizagem. Você vai ter que brigar com ele, você vai ter que educar ele. Filho é para educar. A gente não pode fugir da educação do filho. A gente tem que educar, cara. Você está ali. Você precisa... Se você não for até o fim pelo seu filho, quem vai? Exato. Você não pode jogar nas costas do professor. E como que você vai, como professor, Rafa, assim, como que você vai começar com a matemática com ela? Com ela? Começa? Eu já comecei ensinando ela a contar coisas bobinhas. Tipo, 5 mais 2. Ela faz 5 dedinhos, põe 2, conta. E é uma resiliência 7. também. Cara, porque às vezes ela fala errado, que nem com o inglês, às vezes ela fala alguma palavra errada. Eu falo, filha, não é assim, vamos repetir com o papai? Então você vai ensinando, né? Mas a matemática em si, por enquanto, de forma muito leve, é que nem a música, muito leve. Tem que ser muito light, muito tranquilo. Nada muito chutado, porque ela tem 4 anos. Mas ela já escreve o nomezinho dela, ela está escrevendo bem também. Ela escreve outros nomes. A gente desenvolve bastante a coordenação motora fina. Minha esposa também, ela é psicopedagoga, né? Então já ajuda bastante. Nossa senhora, já ajuda bastante em casa, tá maluco. Pô, legal. E, enfim, ela vai crescer. A gente vamos acompanhar ela aí ao longo dos anos no podcast. Quem sabe você vai chegar um dia que ela vai falar, olha, já tá na faculdade, né? A gente pega esse corte aí, né? Legal, Rafa. Mas agora me conta o seguinte, cara, história de sala de aula. Tenho certeza que você deve ter várias histórias de sala de aula. A gente estava aqui conversando antes, né? E eu queria saber a história dos alunos que roubaram prova
na secretaria? Cara, teve uma vez que os alunos, eles roubaram prova numa secretaria. A galera se escondeu lá e tal, tentou pegar a prova e não sei o quê. E assim, pessoal muito carudo, eles são... É que é engraçado, cara. Tipo assim, ó, a gente hoje, a gente fica com raiva, mas a gente dá risada depois. Porque eles são todos gente boa, assim. Os meninos, as meninas que fizeram isso, eles são boa gente. Só que eles acabaram tendo um surto ali, quiseram... Ah, não quero estudar e tal. Só que tem câmera na escola. Conclusão. Foram pegos. Foram pegos, né? Foram pegos e aí foi aquele desespero. Parecia delação premiada, né? Um ia entregando o outro. Ah, mas fulano falou também. Fulano pegou também. E aí isso vira um caos, né? A gente teve que fazer prova de novo e tá tudo certo. Todo mundo teve que estudar de qualquer forma. Agora dá risada, né? Não, agora a gente ri, mas na hora é desesperador, né? Porque você fala, nossa, cara, tem que aplicar de novo e não sei o quê. Mas eu acho que fica até como um fim educativo, né? Pro cara ali, ó, pro cara aprender, não vacilar com essas coisas, não fazer isso. Atitude muito feia, né? Atitude muito... Mas a molecada é terrível, cara. A molecada é terrível. E aí a história das provas na pandemia? Cara, a pandemia foi um achado, né? Pandemia, cara, eu nunca fui a favor de aluno nota 10. Eu acho que o cara que ele tira 10... É impossível você tirar 10 num vestibular. Entendeu? Então eu sempre fui assim, eu dou 3 questões fáceis, uma média e uma difícil. Sempre fui assim. E aí, pô, tinha gente lá que eu sabia que o cara não sabia somar a fração. 10. Tiraram 10 na minha primeira prova. Eu falei, beleza. Eu comprei uma mesa digitalizadora, não avisei ninguém, ninguém entrava nas aulas. Eu dava aula pra mim e pra Deus, assim, eu avaliava meu próprio método, dava aula pra ninguém. A galera dormia, teve uma vez... Bom, beleza, eu falei, tranquilo. Chegou no dia da prova, eu mandei a prova pra galera, e nessa época eles tinham que ter o WhatsApp da gente, pra avisar a gente. Cara, deu umas 3 da tarde, uma menina me manda mensagem, professor, eu te odeio. Você fez a prova, eu criei todas as questões, criei figura, criei... Então aí o que aconteceu? A galera zerou, a galera foi zerando, tirava 2, 3, porque eles nunca tinham visto aquela aula. E assim, não eram nem questões difíceis, mas eles nunca tinham visto. Eles jogaram no Google, e acho que, putz, questão 1, parecia os Vingadores, eles se juntaram todos para tentar resolver, eles não conseguiam. Conclusão. Na outra semana, minha aula estava lotada. Todo mundo assistindo, todo mundo tirando dúvida, anotando. Foi um método que eu achei de prender eles na aula, porque o pessoal brigava com a gente ainda. Não, você tem que fazer eles assistirem. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá bater neles dentro da casa deles? Não tem como, entendeu? Foi complicado mesmo. Foi, a época da pandemia foi complicado. Mas, Rafa, pra gente chegar também aqui no final, né? Só explica essa da aluna presa na cadeira. Nossa, essa foi punk. Essa foi um dia que eu tava dando aula. Eu não lembro qual matéria eu tava dando aula, mas assim, tipo, qual parte na física. E eu tinha acabado de passar a lousa, a menina virou pra mim e falou assim, professor, posso copiar aqui, sentado na sua cadeira? Eu falei, manda ver. Não enxergo de longe, falei, manda ver. E eu fiquei no cantinho assim, ó. E eu fui só vendo a perninha dela pra dentro da cadeira, e ela mexendo pra frente, pra trás, daqui a pouco ela escorregou. O quadril dela passou do intervalo da cadeira e não saía a cadeira. Então ficou preso, tipo, nas costas dela. Aí a pessoa começou a rir, a pessoa começou a gravar. Nessa época podia celular na escola, né? Conclusão. Tivemos que trazer uma pessoa para desmontar a cadeira. Nossa, com a menina senhora. Na cadeira. O cara trouxe parafusadeira para desmontar a cadeira, para tirar o quadril da menina, para conseguir... Nossa, essa foi... Porque aí parecia que eu tava assim, nem aí pra sala. Eu tava dando aula, tinha acabado de passar o conteúdo. Não, parecia que eu me sentia um professor marginal. Nossa... Eu não existo aqui, né? E não, na verdade, ela só estava sentada, ela escorregou para frente, travou. E foi assim um caso onde a gente sabe que tudo que entra sai, mas ali não saía. Não saía. Desafiou as leis da física. Não, desafiou, né? cara, mas... E aí a gente fica com medo, né? Às vezes de puxar, machucar. Eu falei, não, espera que o cara venha aí. Você acha? Rafa, é isso aí, cara. Tem muita história, né? Muitos eventos. E é por isso que eu vou chegando na última pergunta. É a pergunta final, é a pergunta desafiadora, Rafa. Você é um cara da física e vem a pergunta.
Rafa, Sir Isaac Newton, ele tinha bigode? Tinha bigode. Bigode de Newton. O bigode de Newton, é isso aí, Rafa. Poxa, eu agradeço muito. Gostaria que você deixasse suas redes sociais aí pro pessoal. Beleza, o meu Instagram... Câmera é essa daqui, ó. Meu Instagram é @RafaelBerga1. Segue lá, segue também aí, ó. O bigode de Newton, bigode com certeza. Newton, pô. É isso aí, pessoal. Eu vou agradecendo muito vocês até aqui. Fico muito feliz com esses feedbacks que a gente vem tendo, todas essas curtidas que a gente vem tendo. Isso é muito animador. As visualizações crescendo aí, disparando. E é isso aí, pessoal. Esse é o Bigode de Newton, seu podcast diário, essencial para você aprender muito. Muitas informações, muitas histórias, muito cotidiano aqui. Eu vou me despedindo. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu!